Olá pessoal, boa noite. Desculpe o atraso aí desses 2 minutinhos, é porque realmente a gente depende de uma conexão, a gente depende de um trabalho de terceiros. Mas sejam bem-vindos mais uma vez aos nossos encontros e vai ser um prazer falar com vocês. Hoje o Lu Carocas, na sua arte de ser, vai fazer uma palestra sobre a xilogravura. Ela desde a sua origem até a gente chegar nas capas da literatura de cordel, que é um trabalho muito bonito feito hoje com xilogravura, né? A gente queria lembrar que esse projeto é uma contrapartida da ACN, Associação dos Cantadores do Nordeste, a nossa popular Casa do Cantador de Fortaleza, no nosso querido Ceará, e que foi contemplado com o projeto do Projeto Aldir Blanc da Prefeitura Municipal de Fortaleza, com o apoio do governo federal. Então a gente vai falar hoje sobre xilogravura nessa contrapartida da Casa do Cantador. Todos bem-vindos, vão chegando, vão ficando. Quem quiser pode fazer perguntas. Se eu não responder agora, como eu sempre digo, eu responderei depois, se Deus assim permitir, né? Antes de começarmos, eu queria fazer uma nota de esclarecimento, né? Eu esclarecer o seguinte, que para evitar alguns esquecimentos ou injustiça ao citar nomes de autores, nesse trabalho eu vou procurar não falar os nomes das pessoas que trabalham com xilogravura. Por que isso? Porque eu posso cometer injustiça, né? Obviamente você fala o nome de uma pessoa, fala o nome da outra, e aí tem um povo que é cheio de ciúmes, e a gente não deve provocar ciúmes em ninguém, porque a natureza do bem não é a natureza dos ciúmes, não é verdade? Então vamos lá. O que é que nós temos para hoje? Nós temos para hoje a xilogravura, da origem às capas do folheto de cordel. Talvez eu fale alguma coisa aqui que fuja do entendimento de alguns, talvez chegue ao entendimento de outros, mas o importante é que você filtre essas informações, né? Por quê? Porque, como eu sempre digo, eu não sou dono da verdade, né? Eu apenas compartilho essas minhas experiências e conhecimentos adquiridos, né? Por que eu digo isso? Uma maneira bem simples. Porque hoje, né, infelizmente, nós temos o quê? Nós temos muita gente que não sabe, pensando que sabe, e pior, ensinando o que não sabe. Então, quando você se depara com alguns vídeos, com algumas informações, se você não filtrar para escolher o que for melhor para o seu conhecimento, talvez você seja enganado. Então, eu sempre sugiro que você filtre os conhecimentos e, obviamente, procure outras fontes de pesquisa. Pesquisar é sempre bom, né? Muito bem. Então eu gosto sempre de começar o meu trabalho com a etimologia da palavra, ou seja, qual a origem da palavra, onde foi que começou, né? Então a etimologia da palavra xilogravura, né? A xilogravura é composta por duas partes, digamos assim, um prefixo e um sufixo. O prefixo xilo, do grego, e por grafo também do grego. Então nós temos duas palavras gregas que deram origem à palavra xilogravura. Xilo significa madeira e grafo significa gravar ou escrever. E aí nós temos xilogravura seria uma forma, uma gravura feita através de uma matriz de madeira. Simplificando, pode dizer que é um processo de impressão com o uso de um carimbo, aonde ele é constituído em uma madeira, certo?
há uma confusão linguística de várias pessoas aí, principalmente os que eu chamo os teóricos, né, do exercício do fazer. Por exemplo, você vai perceber que tem gente que usa xilografura, xilografura em isopor. Ora, se xilo é madeira, como é que eu posso fazer isopor? Então eu posso dizer que eu fiz uma gravura utilizando como base um suporte de isopor, ou um suporte de EVA, ou um suporte de cortiça, mas não me expressar dizendo que eu fiz uma xilogravura em um isopor, já que xilo é madeira. Então eu estaria dizendo eu fiz uma madeira no isopor e escrevi. Tá meio confuso, né? É como quem tem gente que diz ela tem uma caligrafia bonita. Ora, se é cali, quer dizer belo, grafia quer dizer escrita. Então não carece eu estar de repetindo a mesma coisa. Tá bom assim? Vamos adiante. Hoje o tempo vai fluir porque a coisa é longa. Então, a origem, de onde surgiu, né? Alguns teóricos e mal informados, graças a Deus, eles acreditam que a xilogravura é nordestina. Não, xilogravura é coisa antiga. A xilogravura, ela é provavelmente de origem chinesa, né? E ela é conhecida desde o século VI. Né? Lá no Ocidente, já se afirma durante a Idade Média que a existência da xilogravura. Né? Obviamente que depois do século XVIII, né? Houve as inovações da xilogravura. Por quê? Porque quando chegou à Europa as gravuras japonesas. E as gravuras japonesas, elas já traziam um timbre colorido. E aí tem gente que acha que quem começou a fazer xilogravura colorida foi o pessoal do Nordeste. Nada disso. Vamos lá, foi lá, né, os chineses, os japoneses, aliás, já trabalhavam com isso. E a gente sabe, com pouco conhecimento, não precisa muita leitura, que os orientais, eles são sempre muito detalhistas nesse processo de fazer arte, né? Agora, a grande influência do século XIX, nessa técnica de gravura, que a gente chama gravura de topo, ela foi criada por Thomas Belvick, ou Belvick, né? E aí já vai se quebrar, como eu falei, esse mito de que a xilogravura colorida veio do Nordeste. Essa gravura de topo que a gente fala é exatamente ela cortada, talhada na madeira. Mais adiante a gente tecerá comentários sobre isso, né? E aí a gente vai ver ainda sobre um pouco da história, que no final do século XVIII, o Thomas teve a ideia de usar uma madeira mais dura como matriz e marcar os desenhos com buril. O buril é um instrumento usado para gravar metal, porque muitas das gravuras elas eram esculpidas no metal, né, com outra técnica, para ilustrar livro, etc. Então ele, utilizando uma madeira mais dura, ele percebeu que poderia estar aí utilizando um processo de economia, ou seja, era mais fácil talhar na madeira e era econômico, porque a madeira simplesmente era mais barata. E tem uma palavra interessante chamada buril, né? Buril é um instrumento de gravar. E aí nós temos uma palavra que eu gosto muito, que é burilamento, burilar, melhorar, transformar. Então, o instrumento primeiro de gravação era o buril, porque eles já utilizavam no metal, e aí passaram a utilizar na madeira, né? E aí, esses desenhos, né, que já davam uma definição de traço mais, digamos assim, não tão preciso como o esculpido no ferro, na chapa de cobre, por exemplo, como era feito, mas já diminuía o custo e, consequentemente, aumentava a produção das ilustrações dos livros, né? E aí o que? Abre-se um caminho para a publicação em massa. Ou seja, como eu facilitava eu fazer a minha ilustração, consequentemente eu tinha uma produção maior, né?
principalmente nas imagens pictóricas, né? Para quem desconhece o termo, pictóricas são aquelas imagens que a gente percebe que tem um assemelhamento com a pintura. Se nós vermos os livros mais antigos, as próprias letras criavam aquela ilustração, aquele arabesco nas páginas iniciais. As Bíblias mais antigas usavam isso, né? E toda essa estrutura, todo esse desenho, esse lado pictórico, né? Que imitava, digamos assim, a fotografia, a imagem, ele era feito burilado, ele era feito cavado a priori na chapa de cobre, e aí com o surgimento da xilogravura eles passaram a utilizar a xilogravura como ferramenta, e isso, como eu já falei, proporcionou uma possibilidade de aumentar a minha produção, né? Então, resumindo, a gente pode dizer que a xilogravura é a técnica de gravura na qual se utiliza madeira como matriz e possibilita a reprodução de imagem gravada sobre o papel ou outros materiais, porque essencialmente você não coloca lá somente sobre papel. Hoje a gente utiliza várias ferramentas ou vários suportes para fazer essa impressão. E, como a gente já falou, muito parecido com o carimbo, né? E só a título de esclarecimento, nós vamos ver que a gravura é um termo utilizado para nomear um conjunto de técnicas artísticas utilizadas para produzir imagem a partir de suportes duros, né? Então toda gravura, o que a gente vai chamar de gravura, é uma reprodução a partir de elementos rígidos, como placas, blocos, metais, pedra, etc. Né? A pedra se chamava de litografia, porque lito quer dizer pedra. Eles esculpiam na pedra e faziam o processo que quase semelhante à xilogravura, que a xilogravura, lógico, a madeira, o processo facilitou. Não é verdade? Vamos caminhando. Então, a técnica da xilogravura é uma técnica em que se entalha a madeira com a ajuda de um instrumento cortante, a figura ou forma da matriz que se pretende imprimir. Ou seja, a gente pega um desenho, desenha, coloca, transfere para a madeira e depois talha, né? Lógico que mais adiante a gente vai falar sobre o processo, se der tempo, para e passo, né? Então, após esse procedimento de se fazer, desenhar, talhar, você vai usar um rodo, né? Estou falando aqui a grosso modo, embebido em tinta, passar sobre a madeira, e depois de passar dessa madeira, você vai colocar sobre o papel, prensar e tudo. Mas a gente vai ter isso lá no nosso final de capítulo de hoje. Mas antes de chegarmos às capas, eu gostaria de tecer algum comentário, e uma das coisas que eu achei importante colocar aqui para vocês hoje é a questão da originalidade e falsidade da xilogravura. Ou seja, o que é que torna uma xilogravura verdadeira e o que torna uma xilogravura falsa? É falsa no bom sentido, né? Porque tem muita coisa pirateada aí, né? Então, originalmente a xilogravura é produzida em número limitado. Então estou falando de uma xilogravura oficial, não é uma coisa de qualquer, feita em qualquer esquina por qualquer pessoa. O xilógrafo mesmo, profissional, ele faz uma tiragem limitada do seu produto. Aí a questão da originalidade e da valorização do produto. Então, originalmente a xilogravura é produzida em números limitados de cópias originais. Normalmente se tira 100 cópias. Né? Que são numeradas a lápis na parte inferior direita do papel que foi impresso, obedecendo a ordem numérica de 1 a 100, marcado com um número, uma barra e o número total de cópias. Então, como é que funciona? Você faz uma matriz, né?
depois eu vou dizer o que é matriz, que até agora a gente está falando superficialmente. Digamos que você faz um trabalho, pediram encomenda, não interessa. Você faz 100 cópias. Então, teu trabalho só existirá originalmente 100 cópias. O resto será cópia da cópia e não original, impresso com aquela matriz. Aí a função de se numerar a matriz. Então, como é que eu numero? Né? Como é que eu numero? Eu falei aí parte superior direita, mas na realidade é na parte superior esquerda, que quando a gente for falar sobre assinatura, normalmente a assinatura fica na parte inferior direita, né? Então, como é que eu numero? Eu imprimi, digamos ali, eu prensei, não é imprimir, é prensar. Né? Depois a gente vai falar sobre isso, que tem gente hoje que não usa mais prensa. Então eu prensei minhas 100 cópias. Né? Lógico, depois das cópias de prova, etc. 100 cópias. Tudo bonitinho, tudo seco, eu vou numerá-la. Né? Parte superior esquerda, a lápis ou lapiseira, o que é que eu faço? Coloco lá número 1/100. Então eu estou afirmando categoricamente que essa cópia é a cópia número 1 de uma tiragem de 100. E assim eu vou evoluindo 2/100, 3/100, até 99/100, até 100/100. Pronto. Feita a numeração, eu já garanto aí, quando esse trabalho for circular, eu já garanto que a pessoa que tiver uma cópia desse trabalho, ele terá uma cópia original, né? Mas para garantir mais ainda, né, o que é que eu vou fazer? Esse processo, o que é que vai acontecer? Quando eu terminar de imprimir essas 100 cópias, eu destruo a matriz. Dá pena, né? Dá tristeza. Você levou não sei quantos tempo para fazer. Tem gente que, dependendo da gravura, né, passa meses para fazer. Às vezes até a gente faz anos, né? Quando eu desenhava para serigrafia, às vezes eu passava uma semana desenhando, né? Então você fez a impressão e aí o que é que acontece? Você destrói a matriz, né? Destrói a matriz. Dá pena, mas tem que destruir mesmo. E aí, normalmente, assim, até por uma simbologia, para os deuses da arte, você faz aquela concentração e coloca onde? No fogo. Você queima a matriz. Pode chorar. A madeira vai chorar, você vai chorar, chora todo mundo. Mas aí você estará garantido que somente haverão 100 cópias. Ou somente haverá 100 cópias, né? Só que 100 cópias originais. Pode copiar e fotografar e xerocopiar, não interessa. A partir daí serão cópias de cópias. Interessante isso, né? Mas aí, o importante é que o artista também assine a sua obra. Então, a assinatura também deve ser a lápis, né? Nesse contexto, nesse caso, a assinatura é na parte inferior direita, como você assina ali normalmente, né? Ok? Tem artistas que faz o que? Coloca também a data. Então a rascunha ali, faz uma rubrica e bota lá a data que foi feito, né? Mas aí você já tem na sua obra, no lado esquerdo, o número de cópia que você fez, tudo registrado, e no lado direito você assinou. Só que geralmente quando você cria uma gravura, essa gravura tem um tema, tem um título. E aí o que você faz? Você titula. Então coloca no meio, mais ou menos no meio da gravura, né, o seu nome, olha, o nome da sua arte. Lembrando que nunca deve passar, né, da parte lateral tintada, ou seja, da parte da imagem. Se assina de um modo que fique bem legal isso, né? Agora tem um detalhe. Muitas vezes você assina uma obra, aí o que é que acontece? Você faz apenas uma rubrica.
Então, a título de catalogação, de pesquisa histórico, faz-se necessário que esse nome seja transposto no verso do seu trabalho, no lado esquerdo, geralmente na horizontal, né, na vertical, deito, coloca lá. E aí você coloca o nome completo do artista. Raimundo, não sei de que, não sei das quantas, foi o artista que assinou lá. Coloca também a título de referência de pesquisa a localização, aonde foi feito aquele trabalho. Se foi no Fortaleza, etc. Tal. Então o que é que acontece? Quando alguém pegar a sua obra, digamos que você vendeu as cópias, etc., alguém comprou a sua cópia e foi lá. Ah, eu sou o fulano que comprou a original número 5 de 100. O nome da obra é essa daqui, o autor é esse daqui. Ah, mas eu não estou identificando o nome do autor. Quando ele vira a obra, está lá, fulano tal dos Anjos Pereira, Fortaleza, Ceará. E aí você garante essa informação. Isso é muito importante, né? Muito importante para a sua obra. E aí, antes de passar para outra sequência, falando um pouco das falsidades da xilogravura, existem casos também aonde, né, casos onde o artista recebe uma encomenda, digamos assim, ele recebeu uma encomenda para uma editora, para uma gráfica, não interessa. Só que ele não tem, né, ele quer ficar com o material, né? E aí, nesses casos, como é que faz? Nesses casos acontece uma coisa bem interessante. Existe o que a gente chama de PA, né? É a prova do artista. Então todo artista, quase que legalmente, digamos assim, ele tem direito a ficar até 10% da sua obra, certo? Então quando ele fez 100 cópias para uma empresa, por exemplo, para uma editora, para vender lá a obra da xilogravura, ele pode tirar até 10 cópias para você. E aí, me diz uma coisa, Lucarocas, e agora como é que vai distinguir? Se ele fez 100, agora são 110. Simples. Ele também vai numerar. Mesma coisa, nome, assina, bota o título e tudo. Só que a numeração é diferente. A numeração ele vai colocar P.A, tudo maiúsculo, certo? E a numeração até 10, já que ele ficou com 10 cópias, ela é feita em algarismo romanos. Aí diferencia. Se alguém pegar uma dessas cópias, ele vai ver que PA, mesmo que ele não entenda, se ele pesquisar, ele vai ficar entendendo, né? Entendendo que é uma prova de artista, né? E eu queria lembrar também que a arte não é só uma assinatura de nome, né? É, acima de tudo, uma assinatura de caráter do artista. Então, quando você coloca o seu nome na arte, você está colocando também o seu caráter, né? E aí, Lucarox, o que é que você me diz com a falsidade da xilogravura? E aí a gente vai para o comércio do dia a dia, né? Eu não sei se hoje os nossos gravadores, xilogravuristas estão tendo cuidado de fazer como eu estou falando, que seria o mais adequado para a questão da originalidade. Mas há por aí uma perca muito grande. Por quê? E também tem as falsidades, né? Por exemplo, tem gente que compra camiseta com a xilogravura não sei de quem. Totalmente falso. Na realidade, você está comprando uma reprodução serigrafada. Tem muita gente que nem faz a xilogravura. Pega um desenho qualquer, cria no próprio computador um formato de xilogravura, dessa rudeza do traço, coloca numa tela, faz uma tela de serigrafia e depois imprime e sai vendendo aí com xilogravura. Isso não é, isso é falso. Ela é uma imagem copiada. A xilogravura original
só existe a partir daquilo que eu informei aqui sobre autenticidade, né? Isso não quer dizer que você não copie e venda, né? Logicamente, desde que dê os direitos autorais para os autores, né? Que assim aqui para nós é muito difícil, que a moçada não respeita, né? Infelizmente, não é verdade? Tá bom, fazer o quê? Então, quem está trabalhando com xilogravura, por favor, que faça o melhor possível, que melhore sempre o seu trabalho e que, de preferência, faça a originalidade do seu trabalho, porque ele vai ter muito valor futuramente. Talvez agora não. A gente sabe que existe uma vontade enorme de ir para feiras, bienais, bota lá aquela mesa lá e vende a xilogravura só como aspecto decorativo, né? Muitas vezes o próprio autor, ele deixa de ser valorizado por isso, porque ele tem uma necessidade de vender mais do que a necessidade de criar arte, né? Então ele vai produzindo de qualquer forma e muitas vezes eu acredito que nem faça esse registro. Tá bom? Estamos caminhando junto e lembrando que estamos aqui com 20 e poucos minutos, né? Lembrando que nós estamos aqui numa contrapartida, né, da ACN, Associação dos Cantadores do Nordeste, a nossa popular Casa do Cantador de Fortaleza, do nosso querido Ceará. Esse é uma contrapartida de um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc com o apoio do governo federal. Desculpa, então nós estamos fazendo esse trabalho, já fizemos outros e deve ter mais algum. E o importante é que você esteja com a gente, se possível compartilha, divulga, porque é sempre bom falar de cultura, de coisa boa. Principalmente a cultura maravilhosa que é a nossa cultura nordestina. E agora chegou, eu acho que é onde as pessoas queriam, né? A gente falar um pouco sobre as capas de cordel, né? Capa de cordel é uma coisa complicada, né? Na realidade não é nem capa de cordel, é capa de folheto de cordel. Eu falei aqui no encontro passado que tem muita gente que confunde cordel com folheto, né? Então a capa não é do cordel, a capa é do folheto do cordel. Então o que é que temos para hoje, né? Quem acompanha a parte evolutiva da literatura, porque eu chamo de literatura popular brasileira, literatura de cordel, há uma nuance, né? Há uma variação histórica, né? Eu costumo dizer que historicamente a única verdade é que a gente viveu, né? Porque cada um tem sua opinião, cada um tece os seus valores. Alguém diz, a origem do cordel, não interessa, sabe, certas origens, quando você não consegue conhecer nem a sua própria origem, né? Nem origem como autor, né? Por exemplo, quando eu faço um trabalho, eu sei de onde começou o meu trabalho, por que começou e aonde ele quer chegar. Então eu percebo os teóricos, né? Os teóricos da literatura de cordel, se matando, brigando, porque é assim que tem que ser, assim que tem que ser. A única coisa que eu acho que tem que ser em arte é que ela tem que ser honesta, tem que ser justa e tem que ser bela e tem que vir da alma. O resto passa, né? Então as capas de cordel. É interessante que quem sabe da história, né, percebe, segundo os teóricos da literatura, a literatura de cordel, o texto de cordel, a priori ele era vendido em folha solta. A folhinha mesmo lá. Para facilitar o serviço de condução, eles dobravam as folhas, né? E essa questão da dobra do folheto, né? E aí quem sabe, entende da matéria, vai compreender, porque a multiplicidade de 4, né, nas páginas do cordel, 8, 16, etc., por causa da dobradura da folha. Então,
Os primeiros cordéis que a gente teve acesso nas tipografias de impressora suvaqueira, né, eles não tinham trabalho nem de cortar o papel. Eles apenas dobravam em quatro e grampeava, né? Isso quando surgiram as capas, né? Então é interessante essa questão da capa, que a primeira capa que surgiu para cobrir essa folha dobrada foi o que nós chamamos de capa cega. Capa cega? Sim, a capa cega. O que era a capa cega? A capa cega era uma capa que não trazia nenhuma ilustração no seu bojo, no seu entorno. O máximo que trazia eram uns arabescozinhos ali, e o título geralmente era maior, e havia muitas informações no contexto, às vezes, da própria capa. Desculpa. E na contracapa também. Na contracapa tinha informação do Zé da Bodega, da farmácia não sei de quem. E era um veículo fantástico de propaganda na época. Certo? Mas o que é que acontece? Os textos eram apenas impressos ali. E aí tem uma curiosidade da questão gráfica. Que alguns textos eram maiores, para chamar atenção, óbvio. E outros eram menores. E isso era feito em tipografias. A tipografia, principalmente aonde eram rodados os cordéis, que eram rodados através de uma impressora chamada de suvaqueira, por causa dos movimentos que eram feitos para puxar a alavanca, e ela vinha, trazia uns rolos, rolava de tinta os tipos, né? O que são tipos? São aquelas letrinhas que o gráfico ia montando uma a uma. Então eles montavam os textos do tipo, amarrava com a liga, com a borracha, e fazia os blocos. No caso aí, os blocos das estrofes, né? Então eles montavam tudo direitinho, depois botava na chapa, fazia a prova. E tem uma curiosidade que talvez pouca gente sabe, é a questão da expressão caixa alta e caixa baixa, quando nós nos referimos a letras maiúsculas e as letras minúsculas. Essa expressão caixa alta e caixa baixa, ela é originada do processo gráfico, devido à manipulação dos tipos. Ou seja, como o gráfico tinha que montar ali naquele esquadro onde ele colocava os tipos, que eram aquelas pecinhas de chumbo com as letras, ele colocava um do lado do outro. Só que esses tipos eram arrumados em caixas, umas caixinhas quadradas, né? E aí o que a gente percebe? Havia uma separação por letras, logicamente, as vogais, digamos assim, eram as mais utilizadas, né? E as minúsculas também eram as mais utilizadas, porque principalmente no cordel, teoricamente só se utilizavam as maiúsculas para titular o cordel, colocar o título, ou no caso de algumas capas cegas, ou para fazer o início do verso. Geralmente eles faziam com essa letra maiúscula. Então, por uma questão de facilidade de eu colocar essas letras, eu fazia o seguinte, ou era feito o seguinte: na parte de cima, como eu utilizava menos a letra maiúscula, eu colocava elas lá. E aí, como elas ficavam em cima, nas caixas de cima, foram criando o termo caixa alta. Então as letras de caixa alta eram as maiúsculas, as letras que eu utilizava mais, pegava mais próximo, caixa baixa, a minúscula. Então hoje, se você qualquer entendimento gráfico, ela tem essa visão. Isso é muito bom a gente saber, porque se um dia alguém perguntar, você já ouviu falar. E aí, com a evolução, surgiram as capas com foto, certo? Como muitos dos textos dos cordéis eram traçados com romances, né? Que até
há um apelido para o folheto de romanço, ou romances, porque geralmente eles contavam essas histórias de amor. Então começaram a surgir as capas com foto. Desculpa. Mas essa capa com foto não existia propriamente, ou seja, ela não era produzida para que fosse aplicada naquele texto de cordel. Não. Ela era aproveitada de alguns elementos que nós vamos chamar de clichê, né? Que era utilizado lá, como eu falei, numa chapa de bronze, de alumínio, de zinco ou de cobre. Então eles faziam um processo, que é um processo com ácido e tudo, e geravam esses clichês, que eram muito comuns em cartões postais, sei lá, essas coisas todas. Eles aproveitavam esses clichês e aplicavam na capa do folheto de cordel. Desculpa. E é bom lembrar que os títulos sempre continuavam sendo com os tipos, né? Por quê? Porque não se vinculava a imagem da foto, por exemplo, ao título. Essa imagem, ela, na realidade, ela era emprestada para aquele elemento, certo? Ela não era escrita exclusivamente para, né? E também já surgiram aí as capas com desenho, né, com charges, etc., que também seguia o mesmo panorama da outra. Ou seja, eles aproveitavam aproveitavam essa imagem que já existia e tentava casar, né, com aquele texto que estava escrito. E aí ele fazia a capa, que era uma maneira de chamar a atenção do leitor para o conteúdo textual, certo? E aí vem a nossa capa com xilogravura, né? Então essa capa com xilogravura, ela só vai surgir em 1940, que ela começa a ser utilizada. Mas ela vai começar a ser utilizada quase que com a mesma necessidade de antes, né? Quando a xilogravura foi descoberta. Uma questão mesmo de praticidade e de economia. Porque até então, tudo que se tinha para colocar em capa de cordel, em capa de folheto de cordel, aliás, era alguma imagem emprestada, né? Com o advento da xilogravura, já se começa a fazer a imagem, a reproduzir a imagem, né, com relação ao texto que ia ser publicado. Então o que acontecia? E aí apareceram vários profissionais de uma forma meio que eu diria, meio que improvisada, até porque não existia, né? Então alguém teve um estalo e disse, vou fazer. Então, enquanto o texto era montado ali, recebia o texto para produzir o folheto, alguém já estava talhando, fazendo uma xilogravura para aquela capa daquele folheto, né? E aí nós vamos notar uma coisa muito interessante nisso, é que também, mais uma vez, a xilogravura, ela era produzida somente a imagem. Não existia a possibilidade de colocar o título. Depois, com o tempo, alguém foi fazendo isso. Por quê? Porque como a xilogravura ela é um processo espelhado de desenho para poder ser talhado, então ficava muito difícil se espelhar a letra, né? Então eles faziam a concentração somente da ilustração. Então toda a parte textual continuava sendo ainda com a tipografia, né? Com isso, o que é que acontece no Nordeste? Junta-se a xilogravura ao texto do cordel e aí cria-se uma identidade, né? Uma identidade a cordel e xilogravura. Por quê? Porque a xilogravura ela começa a ser divulgada a partir do cordel. Não é ao contrário. Tem gente que pensa, o cordel... Não, totalmente
O cordel já existia, estava tudo lá, chegou a xilogravura para entrar na capa e ela foi divulgada. É tanto que a gente vai perceber que, eu falo daqui a pouco, que há uma rudeza no traço da xilogravura da capa de cordel. E assim, aí vem alguns teóricos, isso aí é que às vezes a gente fica um pouco triste, é afirmar que só existe o cordel, ou seja, um folheto original, se tiver xilogravura. Tenha paciência, né? Porque como é que... Quer dizer, aí eu pergunto, será que os folhetos com a folha solta, os folhetos com capa cega, os folhetos com foto, com clichê, não eram originais? Então, eu acho que alguns teóricos têm que reler e repensar um pouco da história para não estar passando aí algumas informações inadequadas. É só uma questão de observação, né? E aí, o que foi que aconteceu também? E aí, que eu vou chamar de outros caminhos da xilogravura. A xilogravura, ela é rude. A xilogravura do cordel, quando ela começa, o traço dela é grosseiro, é rude, por vários fatores. E um dos fatores principais é a inabilidade artística do artesão. Então, você não tinha... foi uma coisa que foi meio de improviso, né? Então ele foi com o tempo criando habilidade, né? E aí outra coisa também que de uma certa forma foi bom por um lado mas despertou outras coisas, é que alguns autores desculpa, alguns autores, se vendo autores, quiseram também se tornar gravadores. Então, porque eles queriam se firmar no ego deles de que, não, eu escrevi o texto e eu ainda fiz a xilogravura. Obviamente que os resultados não foram tão animadores, né? E graças a Deus, alguns esqueceram a xilogravura e voltaram para o texto do cordel, que também de alguns precisam melhorar bastante, né? Então, mas hoje existe muita gente que faz xilogravura, faz cordel, faz xilogravura, obviamente que sem a qualidade de uma gravura artística, né? Pelo amor de Deus, não saiam dizendo por aí que Lucaroca disse que a xilogravura da capa do cordel não é artística, né? Para o bom entendedor, boa cortada basta na xilogravura, né? Só que a xilogravura ela vai melhorando. Por que ela vai melhorando? Porque também o traço vai melhorando, as pessoas vão melhorando o formato do desenho, vão estudando, vão descobrindo novas técnicas, e aquela capa rude, grosseira, ela vai criando uma fineza. Desculpe, e a xilogravura sai também da capa do cordel. Ela ganha mundo, ela vai ganhar espaço em exposições, em museus, né? Então aquele xilógrafo que fazia só aquela capinha de cordel, ele evoluiu ao ponto, né, de fazer um traço melhor, uma técnica melhor e fazer realmente um trabalho artístico de uma qualidade plástica ainda melhor. Isso não quer dizer, repito, que as capas dos cordel não são artísticas, né? Então, essa coisa antes rudimentar, ela parece, né, começa agora a ganhar esse espaço maravilhoso, né? Então, há muitos artistas que evoluíram, né? E outros que desistiram porque viram que não eram, digamos assim, a sua praia, a sua origem, e ficou só escrevendo cordel, né? Isso é muito bom. Mas isso não quer dizer que você não pegue um taco. Não pegue um taco, não pegue um desenho, uma madeira e tente fazer esse xilogravura, né? E produzir a sua arte, porque toda forma de arte é sempre um bálsamo para a alma, né? E para dizer que eu não falei de flores, vamos aproveitar esses minutos finais para dar algumas referências de como fazer, digamos assim, uma xilogravura, né?
lógico, dentro das nossas limitações e técnicas, né? Mas é como eu sempre digo, arte, você pode ter talento, você pode até se achar o máximo. Falar em achar, no dia desse me perguntaram, disseram, Lucaroca se acha. Eu digo isso, não, eu não me acho. No dia que eu me procuro, no dia que eu me achar, eu estarei completo. Certo? Então você tem que fazer isso, você tem que exercitar, né? O teu traço. E tem um detalhe muito interessante na xilogravura, que é o desenho, né? Que talvez seja a parte mais difícil, mas não há dificuldade onde há treinamento, onde há vontade, onde há interesse, sabe? Então, naquilo, eu sempre dizia para os meus alunos, naquilo que eu tenho dificuldade é onde eu tenho que fazer mais exercício, né? Porque a vida, ela ensina que a prática torna-se talvez amiga da quase perfeição, porque perfeito só Deus. Ainda tem gente que tem dúvida. Eu criei aqui, para esse momento de hoje, rapidinho, 6 passos para a feitura da xilogravura. Primeiro, a escolha da imagem que vai ser reproduzida. Segundo, a preparação da madeira que receberá a imagem. Terceira, a transferência do desenho para a madeira. Quarta, o escavamento da madeira. 5, o entintamento da madeira. E 6, a prensa da madeira sobre o objeto, né? Então, quando eu vou fazer um trabalho de xilogravura, quem viu eu falando sobre o cordel, disse lá, ó, você tem que se programar, você faz um roteiro, você faz isso, aquilo. Na xilogravura é a mesma coisa. Você tem que ter, lógico, as ferramentas adequadas para fazer o seu trabalho. Qualquer artífice tem que ter as suas ferramentas, seja em qual arte for, né? Então, primeira coisa, você escolhe o desenho. Então, qual a imagem que eu vou colocar na minha xilogravura, né? Para os iniciantes, a gente orienta que escolha uma imagem simples, aonde vai facilitar o talho da madeira, né? E aí a gente lembra, porque essa imagem, ela vai ser espelhada quando você colocar na madeira. Então, faz o desenho. Existe várias maneiras de fazer esse desenho, né? Tem gente que desenha diretamente quando o cabo é bom, já desenha diretamente na madeira, né? Outros desenham no sulfite, depois passa para o vegetal. Daqui a pouco a gente vai falar na hora da transferência do desenho. Então eu escolhi minha imagem, tudo bem. Se eu não quiser fazer o desenho agora, né? O que é que eu faço? Eu vou preparar a madeira. Para eu preparar a madeira, existem várias maneiras. Primeiro, depende do tamanho que você vai fazer e tudo, né? Então você pega essa madeira. Existem várias madeiras que são utilizadas, né? Normalmente se usam aquelas que não soltam farpas, né? Flepas, ou como você queira dizer, né? Então são muito comuns você usar a umburana de espinho e o cedro, né? Mas hoje tem gente fazendo em outras superfícies, como MDF, compensado, aglomerado, sei lá. Então a superfície plana de madeira que você vai talhar. Tem uma curiosidade aqui que eu acho bem interessante. Eu conheci uma pessoa maravilhosa, um ser humano grande, um artista muito bom, lá no Rio Grande do Norte. Ele faz um trabalho muito legal. E como é que ele consegue a madeira para ele fazer esse trabalho? Ele vai numa fábrica que constrói, né, aquela desempenadeira ou desempoladeira de pedreiro. Aí ele vai e compra a madeira antes de colocarem o cabo. Aí ele já tem um tamanho e uma espessura adequada para ele. E ele só vai fazer o tratamento da madeira. E esse tratamento da madeira para receber o desenho, ele é feito através do lixamento. Não é linchamento, não é lixamento. Você lixa, né? E a priori a gente costuma dizer que você deve fazer o lixamento
com uma lixa mais grossa, depois com a lixa mais fina e assim sucessivamente. Há pessoas também que utilizam, a maioria delas utiliza a lixa para madeira, né? Mas tem gente que começa a fazer com lixa para madeira e termina o acabamento com lixa para ferro, que aí fica bem lisinho, né? No passo 3 eu botei a transferência do desenho. Os mais experientes, como eu falei, desenham no próprio madeira, né? Há uns que preferem copiar no papel sulfite e depois transferir para o vegetal. Depois do vegetal, coloca um carbono e copia e passa para a madeira, né? Então aí logicamente que cada um vai descobrindo a sua técnica e vendo a melhor maneira de transferir o desenho. Eu acho muito difícil essa parte, confesso, né? Mas aí tem gente que inventa. Por exemplo, há casos onde você pode imprimir, tem gente que imprime o desenho utilizando uma impressora, jata de tinta ou laser, diretamente no vegetal. Nesse contexto, o desenho já tem um acabamento já mais adequado, já melhorado, digamos assim. E depois ele passa, né, para o trabalho, o carbono, etc., para passar. Ainda não temos a impressora que bota a madeira, mas nós temos uma impressora laser que queima a madeira. Então já tem gente aí se sofisticando que já está driblando a talha, em vez de cavar, está queimando com o processo laser. Obviamente que isso perde a grandeza da simplicidade da arte, que é o talho, cortar, o transferir, o desenhar. Tudo bem? Então, feito isso, você vai para o escavamento da madeira, o talhar. Como é que eu talho? Eu vou produzir, através do meu talho na madeira, os altos e baixos relevos da minha imagem. Por quê? Porque o alto relevo é que vai ser impresso, né, que vai ser prensado, e o baixo relevo é que vai deixar as nuances de mais claro e escuro. Aqui ninguém vai falar em estilogravura colorida, porque o tempo não permite, mas um dia a gente fala sobre isso. Então, teoricamente, a base é essa. Como é que eu faço? Aí eu tenho que ter um cuidado enorme, porque eu vou estar trabalhando com instrumentos cortantes, né? Eu tenho que ter muito cuidado quando eu vou fazer isso, né? Originalmente, para cavar isso aí, para talhar essa madeira, a gente utiliza as goivas, porque as goivas, elas têm uma variação enorme de maneira de talhar. Ela tem o U, ela tem o V, ela tem o próprio tipo formãozinho, então ela tem várias nuances de fazer isso. Mas acontece que tem artista que cria sua própria ferramenta. E é muito interessante isso, porque ele vai criando a ferramenta de acordo com a necessidade. Então ele utiliza, por exemplo, uma lâmina de serra, essa serra de serra-ferro, ele corta e talha ali. Ele pode utilizar um raio de moto para fazer um efeito. Às vezes você quer fazer um efeito de nuvem, de chuva, de ponto. Então, para não estar talhando, ele já cria o formato na ponta do raio. Às vezes você quer fazer um efeito especial, você utiliza uma cabeça de um parafuso, onde você faz tipo um carimbozinho, onde você, ao invés de cortar, você bate, prensa na madeira, criando o relevo oposto, né? Um próprio prego que você utiliza no processo, tipo uma suvela. Então você vai criando as suas ferramentas, né? Então, só lembrando também que essa madeira a ser cavada, ela tem que ser apoiada numa superfície fixa, né? Que é para ela não escorregar e não cometer acidente. Então, como é que eu faço isso? Com o tempo, eu vou me adaptando a esse processo, né? Feito isso, escavou direitinho, percebeu as nuances de alto e baixo relevo, você vai para o processo de entintamento, que o próprio nome já diz, é entintar, colocar tinta sobre. Para que isso aconteça, você utiliza um rolo de borracha rígida, né?
Ele é muito caro, mas hoje é muito fácil de conseguir. Uma vez eu construí um, que dá até para ver ali atrás, é enorme, que eu precisava fazer um trabalho enorme. Eu fui pegar aquele rolo de máquina de escrever. Então aqui em Fortaleza, lá no centro, ali perto da praça da polícia, tinha umas pessoas que consertavam máquinas, né? E eu fui procurar um rolo lá e o senhor disse, escolha um aí. Ele tinha um monte com quase 500. Então, como ele tem o cilindro no meio é ferro e na lateral é uma borracha rígida, você pode cortar e soldar. Então tem muita gente fazendo isso. Espalhe uma tinta gráfica sobre uma superfície lisa, que pode ser um vidro ou uma fórmica, e depois entinta a madeira, certo? Entintado a madeira, você coloca essa madeira entintada sobre o papel que você quer imprimir, centraliza e aí leva para a prensar. E aí você prensa. Se você olhar aqui atrás, eu acho que eu tinha uma prensa ali, que é exatamente a prensa que vai prensar xiló, né? Ou seja, não vai imprensar xilo, vai imprensar madeira para fazer a impressão da xilo. Algumas pessoas hoje, ao invés disso, utilizam uma colher de pau e vai prensando, friccionando até a imagem toda ser prensada, né? Uns acham melhor a colher de pau, outros acham melhor a prensa. Como eu sempre digo, cada artista escolhe a melhor maneira de fazer o seu trabalho, né? E depois você retira esse papel e põe para secar, né? Põe esse papel para secar. Obviamente você faz quantas cópias se você quiser, e se for dentro da originalidade, você faz 100 cópias ou faz 10 para você e 100, não interessa, aí o trabalho é seu. A finalidade do seu trabalho também é você que diz. Se você quer fazer 1000 cópias para vender aí aleatoriamente, que você faça e seja feliz. O importante é que faça tudo com honestidade. E tem um lembrete, né? Depois dessa última etapa que você tira o papel, é que essa madeira que você está fazendo, ela é que se torna a matriz. Então, ela só é matriz depois que ela realmente é intintada e produz alguma imagem. Até então, ela não é matriz, ela é apenas uma tábua recortada. Ok? E é isso aí. Gratidão a vocês que ficaram comigo até agora. Que as bênçãos do divino, da arte, compartilhe com cada um de vocês a sapiência e a sabedoria de ser, acima de tudo, um contribuinte e um amante desse elemento chamado arte. Que Deus abençoe a todos e até um próximo encontro. E lembre-se, Lucarocas, na sua arte de ser, está sempre fazendo arte acontecer. Grande abraço!